Eu vim trazer um relato sinistro que chegou de uma inscrita fiel. Ela pediu para manter o nome dela no sigilo, então aqui a gente vai chamar ela de Sofia. Só que o que rolou é tão surreal que parece novela, mas juro, é vida real mesmo. Dá o play e se prepara, porque a história é quente. Sofia era casada com o Fernando, que trampava feito um doido. O cara era trabalhador, firmeza, mas você sabe como é, né? Trabalho demais e atenção de menos. Era um entra e sai de casa que parecia mais um robô do que marido. Enquanto isso, a Sofia ficava lá, na casa deles, cheia de tempo livre e cabeça cheia também. Foi aí que o Juliano, o jardineiro novo, começou a colar mais vezes para cuidar das plantas. E olha, o cara era todo simpático, vivia jogando uns papos de quem sabe das coisas. Primeiro foi aquele olharzinho. Juliano cuidava do jardim com aquele sorriso maroto e do nada soltava umas piadinhas, tipo: "Ah, dona Sofia, essa roseira tá linda, mas não tanto quanto a dona da casa." Tá de sacanagem, né? Sofia dava risada, achava que era só brincadeira. Só que aí começou a reparar mais. O cara sempre sem camisa, suado, pegando peso. Enquanto isso, Fernando só no terno e gravata nem via ela direito. Um dia, Juliano estava regando as plantas e Sofia foi levar um café para ele. Ele pegou a xícara, olhou nos olhos dela e falou: "O café tá quente, mas o dia tá fervendo com esse sorriso aí. Você acredita?" O coração da Sofia já estava batendo no funk, mas ela ainda ficou na dela. Só que ela começou a caprichar mais nas roupas para sair no quintal, dava um jeito de puxar assunto sempre que ele estava por lá. E ele, só no charme, perguntando de coisas bobas, tipo: "Qual a flor preferida da senhora?" E o clima? Nossa, parecia que a temperatura da casa subia toda vez que Juliano estava por perto. Teve um dia que ele estava podando umas árvores e tropeçou. Sofia foi ajudar e, sem querer, as mãos dele se tocaram. Rolou um silêncio pesado, daqueles que a gente vê em filme. Ela deu uma desculpa e entrou correndo para casa, mas sabia que aquilo ali já era um caminho sem volta. O problema é que, enquanto o Fernando estava no escritório, Sofia já não pensava em mais nada além do próximo dia que Juliano ia voltar. Era um dia daqueles, sol rachando, tarde abafada, e o Fernando estava viajando para uma reunião em sei lá onde. Só ficamos eu e o Juliano na casa. Ele estava lá no quintal, limpando a grama e podando as árvores. A camisa, como sempre, pendurada num galho. E ele todo suado. Fiquei olhando da janela e pensei: por que não? Aí fui lá fora com o meu melhor sorriso. "Ô, Juliano, vamos entrar para tomar um suco? Tá calor demais, você vai desmaiar aí fora." Ele largou a tesoura de jardinagem, limpou as mãos na calça e deu aquele sorriso de canto. "Pô, dona Sofia, ia ser bom mesmo, viu?" "Obrigado." Subimos para a cozinha e enquanto ele bebia o suco veio uma ideia na minha cabeça. Abri o armário e peguei uma garrafa de vinho que o Fernando nunca nem lembrava que a gente tinha. "Que tal um vinhozinho? Só pra gente relaxar no final do dia?" Ele hesitou por um segundo, mas depois aceitou. "Ah, se a senhora tá oferecendo, não vou dizer não." Peguei 2 taças e fomos para a sala. O ventilador estava ligado, mas parecia que não dava conta do calor daquele momento. Ele sentou no sofá e eu bem perto para não perder nenhum detalhe daquela conversa. Começamos a falar de coisas simples, sabe? Trabalho, o tempo, as plantas do jardim. Mas dava para sentir que o clima não era mais só casual. A cada gole, a conversa ficava mais leve, o riso mais fácil. Ele contava umas histórias engraçadas das casas onde já trabalhou e eu ria de um jeito que nem lembrava mais como era. E de repente já não parecia que era ele o funcionário e eu a patroa. A certa altura, ele olhou bem nos meus olhos e soltou: "Sabe, dona Sofia, você é uma mulher diferente. Não é só bonita, mas parece que vê as coisas com outro brilho." Eu senti meu rosto esquentar, e não era por causa do calor ou do vinho. A sala ficou em silêncio por uns segundos, e a tensão no ar dava para cortar com uma faca. O silêncio na sala parecia tomar conta de tudo. Só o barulho do ventilador girando quebrava aquele momento. Juliano deixou a taça de vinho na mesinha e me olhou de um jeito que fez o coração acelerar. Não era só olhar, era como se ele enxergasse algo que eu mesma não via. Sem pensar muito, eu me inclinei, e ele fez o mesmo. Foi tão natural que parecia ensaiado. O beijo começou leve, tímido até, como se nenhum dos dois quisesse ultrapassar um limite invisível. Os lábios dele eram quentes, e o jeito que ele segurou meu rosto com as mãos calosas misturava delicadeza e firmeza. Não era pressa, não era impulso. Era como se a gente estivesse ali, naquele instante, deixando o mundo do lado de fora. Quando nos afastamos, ficamos olhando um pro outro sem saber o que dizer. Eu passei a mão pelo cabelo, tentando disfarçar o nervosismo, enquanto ele desviava o olhar, meio sem graça. "Acho que é melhor eu ir, dona Sofia," ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Você volta amanhã?"
Perguntei, sem nem conseguir esconder o que estava sentindo. Ele deu um sorriso de canto, aquele mesmo que sempre fazia meu coração disparar. Volto sim, ainda tenho umas coisas para terminar no jardim. Pegou a camisa no encosto do sofá e saiu, deixando a casa num silêncio diferente, carregado de pensamentos e possibilidades. Fiquei ali, sozinha na sala, com a taça de vinho na mão e o coração cheio de dúvidas. A razão gritava, mas o coração... esse parecia já ter decidido. Amanhã prometia ser mais um dia quente, mas eu sabia que o calor não vinha só do sol. Naquela manhã, o sol mal tinha dado as caras direito, mas o Juliano já estava lá no jardim, todo concentrado. Só de vê-lo de longe, com a camisa jogada num canto e o corpo brilhando de suor, eu já sabia o que queria. Decidi que não ia mais segurar minhas vontades. Troquei de roupa, peguei um biquíni que estava guardado fazia tempo, um daqueles que não deixa muita coisa para imaginar, e fui direto para a piscina. Quando passei pela porta de vidro, fiz questão de chamar a atenção. O barulho da porta deslizando, o som dos meus chinelos no piso, tudo parecia ensaiado. Senti o olhar dele me acompanhando, mas fingi que não percebi. Caminhei até a espreguiçadeira, larguei a toalha e, com toda a calma do mundo, mergulhei na piscina. A água estava gelada, mas o calor no meu corpo não tinha nada a ver com o clima. Nadei um pouco, mas logo fui até a borda, bem perto de onde ele estava cuidando de umas plantas. Tá quente, né, Juliano? Você devia entrar na água para refrescar também. Ele levantou a cabeça, me olhou de cima a baixo e soltou aquele sorriso de canto que já era marca registrada. Dona Sofia, eu tô de serviço. Não posso abusar. Abusar? Quem tá falando de abusar? Retruquei, deixando a voz sair mais doce, quase um convite. Ele ficou quieto por uns segundos, ajeitou o chapéu na cabeça e voltou a mexer nas plantas, mas dava para sentir o clima mudar. Cada movimento dele parecia mais lento, mais calculado. Continuei ali, na piscina, me exibindo sem pressa, a água escorrendo pelo corpo, o sol batendo na pele, e a sensação de que, a qualquer momento, algo ia acontecer. E no fundo, era isso que eu queria. Saí da piscina devagar, deixando a água escorrer pelo corpo enquanto pegava a toalha. Enrolei-a nos ombros, mas não fiz muita questão de me cobrir. Juliano parecia concentrado no trabalho, de cabeça baixa, podando uma roseira que ficava perto da cerca. Decidi me aproximar. Juliano, você entende tanto de planta, né? Eu sempre quis aprender, mas sou péssima com essas coisas. Como é que você sabe o que cortar e o que deixar? Perguntei, me inclinando um pouco para observar as mãos dele. Ele levantou os olhos, surpreso com a minha chegada tão perto, mas logo relaxou e deu um meio sorriso. Não é difícil, Dona Sofia, é só questão de prática e jeito. Ele disse, girando a tesoura de poda na mão como se fosse extensão dele. Você tem que olhar os galhos que tão secos ou muito grandes, aí corta no ponto certo, para a planta respirar melhor. Me mostra, perguntei, estendendo a mão para pegar a tesoura. Ele hesitou por um segundo, mas logo segurou minha mão, guiando-a com firmeza. Aqui, assim, ele falou, ajustando meus dedos no cabo da tesoura e encostando na minha mão com a dele, quente e áspera. O toque dele era seguro, mas suave, e os olhos dele seguiam cada movimento como se aquele momento fosse o mais importante do mundo. Enquanto ele me ensinava, explicando onde cortar e o porquê, o tom da voz dele parecia diferente, mais baixo, mais próximo. Eu fingia prestar atenção, mas na verdade minha mente estava longe, perdida na sensação da mão dele segurando a minha. Cada vez que ele se inclinava mais perto, o calor entre nós parecia crescer. Mas ele, como sempre, recuava no último segundo. Parecia que, por mais que o clima estivesse carregado, ele se esforçava para manter o foco no trabalho, ou pelo menos fingia que sim. Naquele canto escondido do jardim, onde as plantas pareciam proteger a gente do resto do mundo, Juliano finalmente cedeu. Foi um momento cheio de intensidade, mas também de cuidado. Ele me puxou para perto, e o beijo que veio depois foi diferente de tudo. Não tinha mais hesitação, só o desejo que a gente vinha segurando há tanto tempo. Os toques eram lentos, como se cada movimento tivesse um significado, e o tempo parecia congelar ao nosso redor. Depois daquele dia, não conseguimos mais ignorar o que estava rolando. Ele voltava ao jardim como sempre, mas agora os olhares tinham mais peso, os sorrisos escondiam segredos, e os momentos juntos se tornaram inevitáveis. De vez em quando, a gente se encontrava de novo, em cantos discretos, longe de qualquer possibilidade de alguém ver. Não era só o físico que falava, mas as conversas também mudaram. Ele começou a contar sobre os sonhos dele, sobre a vida simples que levava. E eu abri meu coração de um jeito que nunca tinha feito antes. Com o tempo, percebi que não era só atração.
Tinha algo mais ali, algo que crescia em silêncio, sem pressa. Cada toque, cada palavra trocada fazia com que os sentimentos se aprofundassem. A culpa tentava aparecer de vez em quando, mas a conexão entre a gente era mais forte. Era como se naquele espaço entre nós existisse um mundo que ninguém mais poderia entender ou alcançar. A relação ainda era cheia de riscos e de incertezas. Ele respeitava os limites, talvez até mais do que eu, mas isso só fazia com que os encontros fossem ainda mais significativos. Era uma mistura de desejo, carinho e uma vontade incontrolável de estar junto. E aos poucos, o que começou como um impulso se transformava em algo que a gente não conseguia mais ignorar. Até hoje, eu ainda não tomei uma decisão. Continuo casada com o Fernando, porque, apesar de tudo, ele é um bom homem, só que parece que a conexão que eu tenho com o Juliano é algo que nunca senti antes. É como se eu vivesse duas vidas. Uma que está no automático, com um casamento que funciona mais na rotina do que no amor, e outra cheia de emoção, onde me sinto viva, mas que está cercada de dúvidas e riscos. O Juliano e eu ainda nos vemos, mas sempre com cuidado, sempre escondidos. Ele não me pressiona, só deixa claro com cada gesto que tá ali pra mim, enquanto eu fico dividida entre o que eu devo fazer e o que eu realmente quero. É uma confusão que só eu posso resolver, mas até agora eu não encontrei coragem para escolher um caminho de verdade. E aí, o que vocês acham que eu devo fazer? Seguir meu coração ou tentar consertar meu casamento? Quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Se já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, conta aí. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Tá cheio de relato intenso vindo por aí.